As múltiplas jornadas do cuidado com a família, com a casa e a dedicação profissional ainda são os grandes desafios das mulheres na sociedade. Como que as promotoras de justiça lidam com esses obstáculos no dia a dia? E a desigualdade de gênero também as afeta na carreira? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar as ideias e realizações de seus associados e associadas. Para falar sobre esse assunto neste mês internacional das mulheres, nós vamos começar com a promotora de justiça Gabriela Abreu Costa de Souza Lima, da comarca de Poços de Caldas, no sul de Minas. Doutora Gabriela, obrigado por nos atender. É um prazer falar com a senhora aqui. Eu que agradeço, Oro, agradeço também a todos os ouvintes a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante e palpitante quanto esse, né? A questão da participação da mulher em dupla jornada na família e no trabalho. Será nosso. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMMP no YouTube e enviar suas sugestões e comentários. Bom, doutora Gabriela, quais são, então, vamos começar primeiramente por essa fase aí, as dificuldades e desafios de acesso ao Ministério Público de Minas Gerais, desde a preparação na faculdade e depois o concurso. Sim, sim. Eu vou falar a minha experiência pessoal. Eu fui aprovada muito jovem, né, para o cargo de promotora de justiça. Eu tinha 23 anos. Então, naquela época, ainda não reunia outras obrigações paralelas, como uma de mulher, né? Eu ainda não tinha filhos, eu ainda não tinha uma casa sob os meus cuidados, então a minha dedicação era exclusiva. Sobre esse aspecto, então, eu não tive, ainda naquela ocasião, a percepção das dificuldades que uma mulher enfrenta para a inserção no mercado de trabalho. Eu dedicava exclusivamente aos estudos e, assim, eu consegui a aprovação. O concurso público, de certa forma, doutora Gabriela, garante essa impessoalidade no acesso, né? Ou seja, ele é mais objetivo, mais democrático e direto Claro, na solução. Isso sim, é um amadurecimento institucional? com certeza. Eu vejo assim que o Ministério Público ele cumpre, né, o seu papel constitucional, garantindo a igualdade não só aos seus assistidos, mas também aos seus membros, né, aos seus servidores. Não senti no meu ingresso na carreira nenhum obstáculo assim ou dificuldade em razão da minha condição de mulher. Por outro lado, a gente vê que uma vez na carreira, as promoções e outras conquistas voltam a ser mais, digamos, subjetivas, né? Já que não há concursos. Isso traz dificuldade para as mulheres? A questão da ausência de objetividade ou a subjetividade, eu creio que não. Eu acho que não existe assim um foco, né, nessa questão de gênero, não. A verdade é que nós, mulheres, nós temos a dificuldade de acesso, né, a determinados cargos por termos compromissos paralelos com a família, né? Eu até vi recentemente uma pesquisa que foi feita no âmbito de um tribunal regional federal, eu achei super interessante, foi de que várias mulheres alegavam que não se movimentavam na carreira justamente porque tinham filhos, né? O marido não concordava em acompanhar. Então, essa é a grande barreira, na verdade, ao acesso da mulher, à movimentação na carreira e ao acesso da mulher a determinados cargos de poder. Sim, é uma questão cultural na sociedade muito forte, né? Agora, uma outra questão bastante também assim, delicada e importante de ser tratada é a questão da maternidade. Eu sei que a senhora tem 3 filhos, né? E ainda a maternidade, como a senhora mesmo disse, é vista aí como um obstáculo e às vezes impõe dificuldades para as promotoras no dia a dia. Como é que tem sido essa experiência? É um desafio, Ório, realmente conciliar, né, tudo, todas as nossas obrigações, buscar fazer tudo com o máximo, sem dizer, e dedicação. É um desafio que gera estresse, né, gera ansiedade. Isso daí eu acho que é o mal do século para as mulheres. Eu acho que é difícil encontrar uma mulher que não tenha experimentado ainda às vezes até essa sensação de impotência, né? Eu acho que a grande luta agora do movimento da mulher tem que ser nesse sentido. Eu penso muito sobre essa questão
E eu vejo, assim, que nós estamos num processo evolutivo, né? Sim. De inclusão da mulher no mercado de trabalho, de valorização do trabalho da mulher. Então, nós estamos caminhando, mas ainda há um longo percurso, né? A percorrer no sentido da garantia dos nossos direitos, não só nossos enquanto mulher, mas para a garantia de uma sociedade saudável, É, de né? toda a sociedade, né, esse Toda a desafio, né? sociedade, né? Quem ganha não é só a É, mulher, né? Quem ganha é é, a família, são os filhos. isso. Então, nós estamos, assim, trilhando, vamos colocar assim, trilhando esse caminho, né? É. Com luta ainda. É porque a promotora não pode deixar de cuidar dos filhos porque tem audiências, né? Agora, muito além da questão pessoal, né? Vamos falar da questão institucional. A maternidade já tem várias fases, né? Desde o período da gestação, o parto, a amamentação, a licença. Existem programas de apoio no trabalho para essas diversas fases? Porque o trabalho vai acumulando, né? Sim, a mulher promotora, sobretudo, né, de quem agora enfatizamos, tem essas mesmas garantias que todas as trabalhadoras têm, é, em regra, nesse período aí da primeira infância, né, do parto até ali o período inicial de amamentação, mas a infância não para por aí, né, Oro? Você vê uma criança de 7, eu tenho aqui de todas as idades, eu tenho de 8, eu tenho de 12, eu tenho um adolescente de 16. Então, assim, a demanda persiste, muda um pouco o foco, Uhum. mas ainda não é só ali aquele período de licença Sim. maternidade, né? A licença Uhum. maternidade é porque realmente a exigência da presença, ela é contínua, 24 horas por dia. Mas depois também não deixa de ser, né? A mãe Uhum. está sempre presente, é sempre demandada. É por isso que eu digo que realmente está aí, mora aí o desafio da mulher hoje que Uhum. está no mercado de trabalho. Isso pode até levar algumas promotoras a adiarem, né, o projeto de ser mãe diante dessas dificuldades que se apresentam, né, no trabalho, né? Me parece, né? Eu não tive acesso a nenhuma pesquisa nesse sentido, que hoje há essa movimentação, né? Essa tendência Uhum. de, de gravidez mais tardia, né? Justamente porque hoje emerge, né, a importância Uhum. para a mulher de garantir também a sua autonomia, né? Que sempre Uhum. foi um valor muito caro aos homens, mas que hoje também tem sido perseguido pelas mulheres. É. Eu não sei, algumas instituições, me permita se estiver errado aqui, elas autorizam, né, a realização de atividades profissionais em regime de teletrabalho nesses períodos, até para poder fazer essa combinação de maneira mais fácil. É. Eu penso, né, eu gosto de analisar o comportamento humano, essas variáveis, assim, eu tenho essa característica, né, e eu penso que realmente, assim, essa questão do teletrabalho veio mesmo como uma tábua de salvação para as mulheres, vai permitir que ela compatibilize todas as suas obrigações e de uma forma profícua, né, de uma forma bem Uhum. elaborada. Eu acho que Isso. a luta feminina deveria atentar bem agora para essa questão do teletrabalho. É. E que o sistema de justiça compreenda isso também, né? Doutora Sim. Gabriela, Aliás, agora. eu acho que não compreender é, sob a minha ótica, assim, uma das vertentes do que eu entendo por machismo, sabe, Oro? Uhum. Porque o que se entende por machismo, né? A, seria a rejeição, né, a igualdade de condições de trabalho, ao acesso, né, às mesmas condições, igualdade de condições com o homem, que envolve vários aspectos, não só o trabalho, mas não só essa rejeição, é a supervalorização também daquilo que até hoje se entendeu por masculino, né? Uhum. Então, quando você supervaloriza aquilo que até hoje tem característica do masculino, que é essa questão da autonomia, da capacidade de luta, né, do individualismo, supervaloriza. Quando a mulher quer chegar lá e se esquece daquilo que é peculiar da mulher,
que é a relação, né, que é a receptividade, a força emocional, você está supervalorizando o que é do homem e desprezando o que é da mulher. Então, isso também cria-se uma barreira que dificulta que ela seja um ser humano integral, né, um ser Uhum. humano pleno, com todas as suas É. potencialidades desenvolvidas. É porque, além disso, a carreira impõe uma vida itinerante, né? Essa profissão de promotora, de promotor, né? E isso é mais difícil para elas, né? Assim, a questão da articulação com a família, até que não, porque o homem também experimenta, ele também tem uma família, ele também tem os filhos, eu creio que ele também não tem a vontade de ser separado do seu núcleo familiar, né? Uhum. Então, esse ajuste familiar, eu acho que os dois experimentam, né? Uhum. Agora, para a mulher, assim, a questão de, vamos supor, cargos de poder, que demandam viagens, que demandam reuniões em outros locais, aí isso já dificulta mais, né? Porque ela teria que deixar ali a condição de coordenadora, né? Vamos colocar assim, do ambiente familiar para se deslocar provisoriamente que seja para outros lugares. Mas aí que eu acho que entra o teletrabalho, né? Como uma forma de permitir o acesso da mulher a esses cargos de, de, de gerência, né? Uhum. De administração, vamos colocar É. assim. Independentemente da questão de gênero, né? A família também vive ou sofre esse drama de constantes mudanças, né, de adaptação, os Sim, meninos com os colegas, amigos, escola, sim, enfim, não sim, é só o desafio do não. promotor e da promotora, né? Sim, com certeza. É um desafio da carreira, né, na verdade. Esse daí é um grande desafio da carreira de promotor de justiça, né? É, É. que a família acaba absorvendo Agora, também. Bom, fica à vontade. assim, agora, sobre essa questão, né, do gênero, né, feminino, masculino, eu tenho debruçado bastante no estudo disso, porque atuei por um considerável tempo na área, hoje eu não estou mais, né? Hoje estou atuando perante o juiz de família e perante o juiz de execução penal. Mas já estive por anos à frente da promotoria de combate à violência doméstica, e foi uma oportunidade assim que eu busquei a compreensão do assunto, busquei entender, né, para facilitar até a minha atuação, facilitar a escuta, né, das pessoas envolvidas nesse drama tão sério, né, que tem assolado a nossa sociedade. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de ter acesso assim a estudos que mostram que existem, ó, valores que são eminentemente masculinos e valores que são eminentemente femininos, né? Eu até não gosto dessa classificação como valores masculinos e femininos, porque eu acho que cria, né, na análise do tema, uma certa resistência aí, porque se confunde com a questão sexista, né, com a questão do sexo, e não é bem isso, né? São valores que a ciência, a própria ciência tem entendido que são tipicamente masculinos, como essa questão da autonomia, do individualismo, né? E valores que são tipicamente femininos, que é essa questão relacional, né? Da relação, do cultivo da relação, da participação coletiva, do pensamento associativo, né? Enquanto o homem, por exemplo, se destaca no homem a força física, na mulher se destaca a força emocional. Eles têm até estudado se essa questão é uma questão cultural imposta por uma cultura, né, na qual a gente está inserido, se é uma questão mesmo biológica, porque, veja bem, o homem, no período, assim, da história, ele foi talhado para a caça, enquanto a mulher para a procriação, a amamentação, né, que exige esse vínculo relacional muito forte com o filho, ali é contato físico mesmo, olho no olho, 24 horas por dia. Então, o que eu percebo? Que no período que a gente saiu, graças a Deus está saindo ainda, o período patriarcal,
se acentuavam muito, né, essa divisão, essa dicotomia aí entre características masculinas e características femininas, até que a mulher, então, começou a avançar, né? Ela também começou a ter o desejo de ter autonomia, de trabalhar essa questão da capacidade de luta, controle, expansão, que até então era reservada aos homens, né? Então, e até porque naquela época, quando se existia essa divisão mais clara aí dessas características, ocorreram abusos, né? Nós sabemos que a mulher foi subjugada, né? Ela foi tolhida na sua capacidade plena. Então, hoje que a gente vê um avanço da mulher naquilo que até então era tipicamente masculino, e isso aí tem criado, né, uma, uma certa resistência, de não todos, né, nada pode ser generalizado, né, de não todos os homens, como que se, na perspectiva, assim, da invasão de um território, né, isso para mim que é o machismo, o apego, né, a características como se fossem só deles, mas não, o ser humano, na verdade, ele só vai ser um ser humano integral quando ele tiver em si todas essas características, né? E isso, assim, a filosofia oriental já nos traz mostras disso, quando a gente vê aquele símbolo do yin e yang, né? Que demonstra o preto e o branco, não sei se você sabe qual é o símbolo, né? O preto e o branco lá, a proporção igual, masculino, feminino, mas você vê que nem todo, o masculino ainda tem uma parte branquinha, né, para falar que mesmo um homem, né, que tenha bem acentuado essas características, ele tem o lado também da energia feminina, né, mas ele só vai ser integral quando ele conseguir fazer a integração em si, o ser humano, de todas essas características. Então, a luta hoje da mulher é pela plenitude da sua condição humana, né? É por poder transitar livremente em todas as áreas. Aí é que eu te digo, o machismo não é só identificar nessas características masculinas como se fossem características próprias do sexo. Não, não é do sexo, é do ser humano, né? Sim. E também outro aspecto do machismo é você supervalorizar o aspecto feminino. Então, quando a mulher... Feminino, não, perdão, masculino. Então, quando a mulher entra, né, nessa seara aí de características até então tidas como masculinas, vamos colocar aqui de uma forma bem assim, geral, né, da atividade, do trabalho, e não se valoriza na mesma proporção as suas características femininas, que é essa questão relacional, né, que aí entra a questão da maternidade, você está sendo machista, né? Sim. Então, quando você, por exemplo, impõe uma carga horária de, sei lá, não sei quantas horas para a mulher, né? O que a gente sempre acho que assim, tem acontecido, né? Você está supervalorizando aí um valor masculino e menosprezando o valor, né, feminino, que é o valor relacional. A mulher é relacional. E nessa rivalidade, nessa concorrência, doutor Gabriel, só me permite aí, quando está nesse território que culturalmente é tido como machista, né, cobra-se da mulher mais competência, que ela seja competente o tempo todo, que não é cobrado do homem, é como se fosse natural dele, né? Eu até esses dias, semana passada, eu estava conversando com uma médica, né, que também é mãe, trabalha, e ela está falando que quando a mulher está no mercado de trabalho, ela exige-se dela, né, uma atuação exclusivamente masculina, né? Assim, então, porque ela fala que ela dedica ela falou que ela dedica certo período do dia aos cuidados com o filho, acompanhamento escolar, né? Isso gera uma reação interessante que não só dos homens, mas também das mulheres, né? Por que você não trabalha das 7 às 7, né? Você é jovem ainda para fazer essa opção de não trabalhar em determinado horário ou determinado período. Sim. Não.
ela está equilibrando as forças, né? Ela está equilibrando a vontade que ela tem, o direito que ela tem de estar naquele lugar, mas também o direito que ela tem de escolha, né? De exercer Exatamente. aquilo que é típico dela, que é estar com os filhos, estar com a família, está tentando compatibilizar. Eu acho que a Uhum. grande luta feminina, né, das mulheres hoje é isso, o respeito àquilo que é peculiar. A gente vê que o desafio é muito grande, porque para as mulheres tudo é mais difícil, é mais desafiante, mas ela está sempre aí quebrando paradigmas, né? A senhora tocou num ponto importante aí sobre essa situação, que é um desafio não só para elas hoje, mas também para todo o sistema de segurança, sistema de justiça. Porque além de buscar mais espaços, hoje elas defendem também o direito à vida, com esses alarmantes índices aí de feminicídio. Isso seria pelo fato de as mulheres estarem ocupando mais espaços que causa essa reação? A experiência da senhora. Na verdade, eu acho assim, Oro, é que a gente veio, né, de um sistema patriarcal, né? O comando era dado pelos homens. E as mulheres estão nesse processo, assim, de libertação, de exigir respeito, né? A sua condição, na verdade, de ser humano, não é nem de mulher. E é Uhum. claro, eles, né, determinados, não vou generalizar, mas tem homens que se sentem ameaçados aí com essa expansão, né, do Uhum. poder feminino e reagem, né? Sim. E essa reação, infelizmente, muitas das vezes descamba para a violência física, a violência moral, a violência Feminicídio, psicológica, o feminicídio. Então, assim, lamentável. é preciso buscar consciência, o Tá. despertar da consciência, né? Porque, na verdade, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, porque o que está embaixo está em cima, né? Os padrões se repetem, as leis naturais, as leis da Uhum. natureza são as mesmas leis que nos regem, né? Enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, e enquanto sociedade, a gente caminha do instinto para a racionalidade e da racionalidade para a consciência, né? Isso, assim, a gente vê no nosso desenvolvimento, né? A gente Isso. parte lá do instinto, quando somos crianças, vamos para a racionalidade e estamos na busca da consciência, né? E, E a sociedade também, eu percebo assim, essa é uma leitura minha, tá? Que eu faço, essa minha observação, assim, que eu faço constante, né, da vida, do sentido da vida. Eu vejo que a sociedade também caminha do instinto para a racionalidade. Eu até, na minha concepção, eu acho que estamos nesse período do racional, né, do desenvolvimento uhum. desse processo mental. E o ideal é que estejamos lá na consciência plena, né, de quem somos, para onde Uhum. vamos, o sentido da vida. Mas nessa questão da violência doméstica, a gente vê assim que é o ápice, né, do instinto, essa questão da agressão física, da agressão moral, da agressão psicológica. E a gente sabe que um dos meios para refrear o instinto é o medo, né? Então, por isso, Uhum. assim, a importância de É. instrumentos jurídicos que despertem, né, Uhum. que busquem refrear, né, essa ação violenta do homem, né, contra a mulher. Eu até acho que existem alguns pontos da Lei Maria da Penha que poderiam ser revisitados, a questão mesmo das penas para os crimes de ameaça, de lesão corporal. Eu até, assim, na minha atuação cotidiana, essa questão dessa violência doméstica ser praticada na presença dos filhos, isso para mim, assim, traz um Grave. plus de gravidade que É. poderia ser qualificado, né, na lei, para É. aumentar essa pena. E a questão E de retrocesso, né? Porque a gente vê que tão grave quanto isso aí é a violência contra a infância, né? Meninas hum, aí sim, estão assim se tornando mãe aos 10 anos de idade, 14 anos de idade, quer dizer, são vítimas de crime, né? também, olha, também. Existem, como eu disse no começo, né, há um longo caminho a ser percorrido. Mas é importante trabalharmos essa questão da conscientização, sabe? Eu acho, assim,
como mãe mesmo, eu trabalho, eu acho que esse trabalho deveria, de repente, até ser desenvolvido na sociedade, nas escolas, a identificação de sinais de violência, né, dos ciclos de violência, porque, como eu disse, a mulher, ela é um ser relacional, né, ela quer preservar a relação. Eu acho que ela sempre foi muito vítima dessa característica dela, né, quantos abusos a mulher não sofreu já por querer preservar a relação. Ela fazia, e isso acontece até hoje, vistas grossas, as condutas desviantes dos maridos, né, para poder preservar a relação. Até recentemente nós tivemos uma grande vitória, né, conquistada aí com a participação do nosso Procurador-Geral de Justiça, de não se exigir mais que a mulher estivesse em juízo para reafirmar a representação nos casos de violência doméstica, para evitar que sofra esse tipo de constrangimento, né, de apelo, a gente sabe que a mulher sofre, né, esse apelo para preservar a relação com o marido, com os filhos, e ela, muitas das vezes, né, com base nessa característica peculiar, né, da mulher de ser relacional, ela acaba cedendo, enfraquecendo aí o combate à violência doméstica, conseguimos já essa importante vitória. Então, Deixar de sofrer duas vezes, né, doutora Gabriela? Né? Na hora de fazer a ela vai representação, ter, depois da porque ela retratação. sabe-se, né, que a mulher tem esse pendão aí de se autoanular para manter a relação, né, a relação do pai com os filhos, relação, e enfraquecendo, né, que na verdade eu acho assim, a violência, ela mais importante do que relação é uma relação saudável, não adianta ter uma relação doentia, né? Então, mas é esse o despertar da consciência, é isso que a mulher tem que compreender, a importância de uma relação saudável, né? E ela tem que aprender a identificar ciclos de violência. Na atuação, né, quando eu atuava ainda no combate à violência doméstica, eu estive certa feita na delegacia de polícia, achei interessante que eles colocaram vários, assim, cartazes lá, falando, olha, se o homem não deixa você sair com determinada roupa, isso é uma forma de agressão, de violência, né? Então, assim, essa identificação, né? Essa educação, que ela precisa identificar. E ela precisa, sim, é importante a relação, sim, mas para ela tem que ser importante a relação saudável, né? Ela tem que lutar Antes que ela se pela torne, né, relação saudável. violenta, né? Antes que E ela se realmente, torne assim, violenta. no momento, conscientizar também o homem, né? Que o homem também precisa dessa educação, né? Então, assim, esse processo, esse trabalho do despertar da consciência tem que ser da sociedade como um todo, né? Porque o homem, ele não tem noção do dano social, não só individual, sobretudo, claro, individual que ele causa, né? Mas o dano social, o dano familiar que ele causa com esse tipo de conduta. Principalmente os homens. Muito bem. Eu conversei aqui com a promotora de justiça Gabriela Abreu Costa de Souza Lima, da comarca de Poços de Caldas, no sul de Minas, e discutimos aí sobre os desafios das mulheres na sociedade, das promotoras de justiça na carreira, enfim, essas múltiplas jornadas, o cuidado com a família, com a casa, a dedicação profissional, que são o grande desafio para o avanço das mulheres. Doutora Gabriela, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora aqui e Realmente, parabéns pelo olha, eu que trabalho. agradeço, sempre à disposição, viu? Bom, Obrigada. nós ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMP no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima. Até a próxima.